Olá, querido aluno. Olá, querida aluno. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa 7ª aula. É isso aí, já passamos da metade. E, como você viu, não adianta chorar se você não estudar, se você não praticar a escrita, você não vai ter domínio dessa habilidade. Lembra que eu falei, escrita é uma habilidade. Você pode até ter um dom, mas se você não exercitar esse dom, você não adquire habilidade para fazer isso. Você precisa praticar. Por que eu estou falando de escrita novamente? Porque nós vamos continuar agora com a escrita criativa. Escrita criativa no contexto literário é muito mais fácil do que com o documento técnico. Nós vimos na aula anterior o ofício, que é um documento de escritório, um documento técnico, tem as suas regrinhas, mas não te dá muito espaço de você falar aquilo que você quer falar, de dizer aquilo que quer dizer, de colocar no papel. O texto literário, ele permite que você faça isso, que você coloque as suas emoções e, quem sabe, desperte as emoções na pessoa que está lendo o seu texto. Então, texto literário faz com que a sua criatividade seja exercitada. Então, escrita criativa também exige de você um pouquinho de prática, porque você vai escrever um texto, vai esperar um pouquinho, vai ler, vai ver que não está bom, vai consertar, vai melhorar, depois vai deixar um pouquinho guardado, vai ler de novo, vai estar sempre consertando, sempre alterando alguma coisa. E não se assuste, é assim que funciona. Cada vez que você ler o texto, você vai melhorar um pouquinho. E hoje nós vamos falar do gênero literário crônica, ok? Primeiro, antes de falar das crônicas, nós vamos dizer que as crônicas se dividem basicamente em dois tipos. Nós temos as crônicas jornalísticas, que são baseadas em fatos reais, e as crônicas literárias, que podem não ser fatos reais, podem ser fatos ficcionais. Mas, em tese, a crônica trabalha simplesmente com dois elementos. Com o fato, seja real ou ficcional, se for real é uma crônica jornalística, se for um fato ficcional é uma crônica literária, e a reflexão a partir desse fato. Parece fácil, mas você tem que colocar no papel essas duas coisas. Ao mesmo tempo que você está descrevendo os fatos, você tem que colocar ali as suas reflexões, as suas percepções daquilo que você está colocando no papel. Vou dar um exemplo de filmes que fazem isso. Quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Está acontecendo as cenas, mas de vez em quando aparece a fala do Chris dizendo algumas coisas. Isso é mais ou menos uma crônica, porque você tem o fato, ou seja, aquilo que acontece, e você tem a reflexão sobre aquilo. Você já assistiu o curioso caso de Benjamin Button? Também é criado da mesma forma. Enquanto o filme vai mostrando a sua história, você tem por trás ele mesmo contando e refletindo sobre aquilo que viveu. Então, vamos refletir o que é uma crônica. Basicamente, é você ter um fato real ou ficcional e dialogar com você mesmo ou com a outra pessoa que está lendo, refletindo, pensando sobre aquilo que foi escrito, que foi dito. A gente faz isso direto. Pensa bem, quando você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa começa a te contar uma lorota, você talvez não fala na cara dela que ela está mentindo, mas na tua cabeça já passa, na tua cabeça, ó, esse cara aqui está me enrolando, ele está falando mentira, isso aqui que ele está dizendo não é verdade. Então, o que é uma crônica? É você colocar essas duas coisas no papel ao mesmo tempo que está acontecendo o fato, ou seja, alguém contando algo para você, na sua mente está acontecendo alguma coisa. Então, você tem que encaixar essas duas coisas no papel. E aí você vai ter uma crônica literária. Bem fácil, né? Vamos ver na prática como é que fica? Eu quero mostrar aqui alguns vídeos, né? Primeiro, vamos tratar das crônicas jornalísticas. Nós temos duas crônicas, da Raquel Sherazade e do Alexandre Garcia, e vocês vão perceber que nas duas eles têm um fato e eles fazem uma reflexão em cima desses fatos. Acompanhem comigo essas duas crônicas no vídeo. Na semana passada foram distribuídos para quase 500 mil de alunos um livro de português que defende, digamos assim, um novo conceito sobre o uso da língua portuguesa. Não teria mais certo ou errado, e sim
o adequado ou o inadequado, dependendo da situação. Alexandre Garcia, o Ministério da Educação, esclareceu que a norma culta da língua portuguesa vai ser sempre exigida nas provas e nas avaliações, que isso fique bem claro. Renata, quando eu estava no primeiro ano do grupo escolar e a gente falava errado, a professora nos corrigia, porque ela estava nos preparando para vencer na vida. É notório que o conhecimento liberta, que forma eleitores e contribuintes conscientes, gente que cresce e faz o país crescer, né? É notório que o conhecimento vem pela educação, em casa, na escola, na vida. E também é óbvio que a raiz de tudo está na capacidade de se comunicar, a linguagem escrita que transmite, difunde, o conhecimento e o pensamento diferencia o animal ou homem dos outros animais. A educação liberta e torna a vida melhor porque nos livra da ignorância, que é essa condenação a uma vida difícil. Quem for nivelado por baixo, terá a vida nivelada por baixo. Pois, ironicamente, esse livro se chama Por uma Vida Melhor. Se fosse apenas uma polêmica linguística, tudo bem. Mas faz parte do currículo de quase 500 mil de alunos e é abonado pelo Ministério da Educação. Na moda do politicamente correto, defende o endosso ao falar errado para evitar um preconceito linguístico. Olha, ainda hoje todos vimos o chefão do FMI algemado. Aqui no Brasil, ele não seria algemado porque não ofereceria risco à sua custódia. No Brasil, algemas constrangem o detido. Aqui no Brasil, alunos analfabetos passam automaticamente de ano para não serem constrangidos. Aboliu-se o mérito e agora se aprova a frase errada para não constranger. Olha, a Coreia saiu da terra arrasada por 2 guerras em apenas 2 ou 3 décadas de educação rígida. A China, que há poucos anos estava atrás do Brasil, sabe para onde está indo a razão de 10% ao ano do PIB. Com educação rígida, tradicional, competitiva e premiando o mérito. Por aqui, com a chancela para a ignorância que infelicita, estamos apontando para o sentido contrário. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Muito bem. Você percebeu o que você assistiu? Então, no primeiro vídeo do Alexandre Garcia, o fato qual é? O lançamento de um livro de português que fala sobre as variedades linguísticas, que, segundo o Alexandre Garcia, seria aí alguma coisa que colocaria a fala errada como algo correto, que, na opinião dele, não é. E, trazendo essa opinião, ele coloca alguns questionamentos, algumas reflexões para que ele traga para você as perguntas e você responda. Esse diálogo em si, ele não acontece na realidade, mas quando ele vai levantando as suposições, você fica imaginando. Não, isso é verdade, isso está certo, isso eu concordo, isso eu não concordo. Então, cria-se um diálogo entre o Alexandre Garcia e você que está assistindo o vídeo. No segundo vídeo da Raquel Sherazade, na segunda crônica jornalista, qual que era o fato? Um ladrão que tinha sido apanhado por algumas pessoas e tinha sido amarrado ao poste. E ela passa a criar, em cima deste fato, algumas reflexões sobre a violência e sobre a segurança do nosso país. E você é levado a concordar ou discordar de algumas falas que ela vai utilizando na sua crônica. Nos dois casos, nós temos um fato
e nós temos as opiniões da pessoa. Por que nós temos as opiniões nesse caso? Porque é uma crônica jornalística. Na crônica literária, não muda muito disso. Nós vamos assistir agora uma crônica em forma de poema, mas perceba que você tem o fato e também a reflexão desse fato. Vamos lá. Para mim, o mundo é um relógio. E o dinheiro é a mola que controla os relógios dessa vida. Se o senhor tiver tempo para ouvir a minha história, eu começo lhe contando que toda a minha vida foi um grande desencontro entre o tempo do relógio e as oportunidades. Deus, Nosso Senhor, que perdoe minha sinceridade como um segredo. Mas até hoje não entendi por que é que para tudo na minha vida eu sempre cheguei muito tarde ou muito cedo. Para começar, nasci fora de tempo. Sou de 7 meses. E se foi cedo demais para dar dores e tristezas à minha mãe, com essa minha pressa de nascer, foi tarde demais para dar alegria ao meu pai. Coitado, ele morreu antes de me conhecer. E aí começa o meu rosário com o tempo do relógio. Já na idade de ir para a escola foi um tormento. Minha mãe, coitada, corria para lá e para cá, comigo de mão dada, e sempre recebendo o mesmo desengano, coitada. Não pode, dona, só para o ano, é cedo ainda. Ou então, tarde demais, dona, as matrículas já estão tudo fechadas. Com o tempo, eu fui crescendo. Já mocinho, procurava emprego. Porta de oficina, serviço diferente, coisa de pequena paga. E aquelas palavras do tempo me seguindo. Sempre acontecendo comigo como um relógio do destino. Olha, moço, não tem vaga. Se você tivesse sido esperto, agora o quadro de operário já está completo. Eu me lembro que até por amor eu me atrasei. Quando para aquela cabocla que eu gostava, me declarei, ela falou para mim: você chegou tarde demais, já dei meu coração para outro rapaz. Mesmo assim, um dia me casei. E desse casamento nasceu um menino bonito que só vendo. Foi a única coisa que me chegou na hora certa. Porque ele foi a porta aberta para o meu riso. Riso que eu já nem sabia mais como era o jeito. Dei a ele o nome de Vitório. Ia ser meu grande vingador. Para me vingar do tempo, para me vingar das horas, dos relógios, e até do segundo, e de tudo. Me vingar dos donos desse relógio, que é o mundo. Vitório, o meu grande vingador. Vitório foi crescendo como pôde. Logo já tinha 5 anos. E a vida, o tempo como um inimigo traidor, sempre me espiando. Um dia Vitório adoentou-se, como acontece com qualquer criança. Eu trabalhava, não faz de tudo ao mesmo tempo, para nenhum remédio lhe faltar. Eu tinha esperança. Num dia só fui camelô, bilheteiro, entregador de encomenda, jardineiro, tudo. E chegava em casa moído e fedorento de suor para lhe abraçar e lhe beijar. Eu, coitadinho, coído, magrinho, dava dó, estava sofrendo. Então o doutor trouxe ele para ver ele. É um homem bom, atencioso, que logo depois de examinar falou assim: ó, corre,
Vá depressa comprar essa receita. Seu filho não tá bom. Quem sabe se com isso ele se ajeita. E chacoalhando a cabeça, foi-se embora. Quem sabe aconselhando uma promessa. Como não tinha dinheiro pro remédio, dei de garra num velho despertador lá de casa, a única coisa de valor, pensando que podia vender ele num brechó. Saí correndo. Mas até hoje eu não entendi porque eu vi uns gritos na rua, pega ladrão, pega ladrão! E gente amontoando pro meu lado, quem sabe imaginando que eu era algum malfeitor. E foi soco, burdoada, pontapé, e quando eu pude perceber, já estava de pé na frente de um delegado. Doutor, meu filho está doente, está morrendo. Por favor, eu tenho aqui uma receita, ó. E supliquei chorando. O delegado, então, acreditando, falou pro guarda, pega o carro da Rádio Patrulha, leva o moço. E me entregando um pouco de dinheiro do seu bolso, arrematou. Corre, compra o remédio para o seu filho na farmácia. Eu fui-me embora correndo, comprei o remédio, voltei feito um raio lá para casa. Mas como sempre na vida eu corri contra o tempo. Esse covarde, quando abracei meu filho, é que eu vi, mais uma vez, eu tinha chegado tarde. Obrigado. Muito bem, você acabou de assistir aí uma crônica em forma de poema do Rolando Boldrin. É uma crônica que até emociona, porque as palavras foram trabalhadas justamente com essa finalidade, de emocionar a pessoa que está escutando. Qual era o fato? O fato é a passagem do tempo que passa para todo mundo. Então não tem como você não se emocionar às vezes, porque tudo aquilo que acontece com ele, a gente vê acontecendo no dia a dia, quando não acontece justamente com a gente. Então o fato é a passagem do tempo. E as reflexões são todos os questionamentos que ele coloca em relação a essa passagem do tempo, ok? Nós vamos colocar aqui na tela agora um texto que vai especificar o que é um gênero crônica. Nós já falamos o que é, quais são os dois elementos que precisam estar presentes, mas eu vou deixar esse PDF aqui para que você visualize por escrito as definições e como deve ser feito. Vamos lá? Muito bem, aqui nós temos uma pequena explicação do que é o gênero crônica, você pode acompanhar aqui no texto, né? O gênero crônica é a forma textual no estilo de uma narração que tem por base os fatos que acontecem em nosso cotidiano. Então, tudo aquilo que acontece à nossa volta, a gente pode transformar ele numa crônica. Basta fazer o quê? Adicionar a esse fato as nossas reflexões, os nossos questionamentos, o porquê aquilo aconteceu. Vamos levantar hipóteses, vamos conversar com o leitor que está lendo o texto, ou pode ser até um processo desse diálogo ser mental, né? Num texto literário é muito comum o diálogo do personagem com ele mesmo, né? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde a partir daquele fato, né? Então, por esse motivo, ela é uma leitura agradável, porque o leitor ele interage com os acontecimentos que estão ocorrendo ali dentro daquela crônica. Ele se identifica com as ações que os personagens vão tomar no decorrer do texto. Não sei se você já leu, mas existem vários livros de crônicas, e ler crônica é fácil, é gostoso, porque são textos simples e pequenos. Se você for na biblioteca, você vai encontrar livros especificamente de crônicas. Você está numa fila de um banco, você lê 1, 2, 3, 4 crônicas só naquele momentinho da fila, porque é um texto pequeno que te envolve, a leitura é prazerosa e você passa aquele tempo rapidamente. A leitura da crônica sempre é rápida. A leitura da crônica leva pouco tempo porque o texto ele é pequeno. Geralmente, eu estou falando que os textos são pequenos, mas geralmente, por exemplo, aqui em Toledo existe um concurso de crônica da Ed Brau e o máximo de tamanho que tem é 2 páginas. Depois eu vou falar especificamente desse concurso. Se você quiser escrever aí, quem sabe já está para abrir o edital desse concurso.
Então, é um texto bem prazeroso. A linguagem é simples, é coloquial, é dirigido para todas as faixas etárias. Obviamente que quem escreve vai escrever pensando já no seu público. Ele pode ser irônico, tem uma linguagem fácil do dia a dia. As personagens ali não são tão complexas, são personagens simples de ser compreendido, que transmitem as suas emoções, que passam uma reflexão para as pessoas que estão lendo a crônica. E o importante é que, se você não gosta de ler, mas acha que leitura é importante, fica a dica, começa a ler crônicas. Quem sabe a leitura de crônicas vai ser o anzol que vai te fisgar para a leitura de argumentos aí mais pesados. Então, nós temos ali algumas características. Uma narração curta, descreve os fatos da vida cotidiana, pode ter um caráter humorístico ou irônico, personagens comuns, um tempo cronológico, não fica indo e voltando no tempo, o uso da oralidade escrita, sabe aquele então e daí? Isso tudo você pode usar no texto, porque é o coloquialismo da fala dos personagens entrando no texto, porque a linguagem é simples, então não traz nenhuma dificuldade para a leitura, né? Então, fica aí uma dica interessante de alguns cronistas, né? O Fernando Sabino é um dos cronistas mais conhecidos aqui do Brasil. Nós temos o Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, que são menos conhecidos. Mas eu quero mostrar aqui uma do Fernando Sabino, que o nome é A Última Crônica, ok? Só que eu quero mostrar esse texto para vocês em forma de vídeo. Você vai perceber que, como foi uma adaptação para o vídeo, vão ter algumas diferenças, mas eu vou mostrar o vídeo, então, da crônica, A Última Crônica, do Fernando Sabino. Vamos lá. Também no final do campeonato aí, eu espero que eu possa sair. Como não dá pra publicar melhor do ano, Itamar? Sei lá, alguma do passado. Eu não sei sobre escrever. Nessa época do ano ninguém ia ler nada, Itamar. Que adianta, Itamar? Eu te dei 2 prontos. Que adianta, Itamar? Eu te dei 2 prontos. Eu não tenho motivo. Usa um, Itamar. Pelo amor de Deus, eu tô cansado. Ô, ei! Minha carteira! Socorro! Cansado, Itamar. Clica uma, por favor, pô. Incidente doméstico. Um caso policial como aquele do Rubem Fonseca, isso que dá crônica. Com licença, senhor. Com licença. Vou ver o que eu posso fazer. Pelo Campeonato Brasileiro. Média de 3,06 por partida. A disputa pela artilharia já se tornou um confronto de gerações. Fred, 31 anos do Cruzeiro. Caê, 22 anos da Ponte Preta. Marcinho do Palmeiras, 24. Os 13 dividem a artilharia como o veterano Robson do país, 35 anos. Todos têm 9 gols. Outros 30 também mostram fôlego e já marcaram 8 vezes. Alex Dias do Vasco. Garçom, por favor. Pedaço daquele bolo ali. Uma coca, por favor. Oh, miséria. Dá um mata-fome aí, seu Manuel. Uma coca também. Ele marcou na vitória sobre o Fluminense. Olha o bolinho. Seu aniversário. Tá ficando mais velha. Agradeceu pelo dom de fazer gol. Só vai ser definido essa artilharia aí também no final do campeonato aí, eu espero que eu possa sair da artilharia aí, vai ser muito bom pra mim. 5
jogadores com 20 anos de idade já foram artilheiros do Brasil. Meu amigão, pode abrir, por favor, e gastar uma faquinha, mais 2 copos também. Os copos, não, faca, seu Manel. Foi Romário do Vasco, com 35 anos em 2000. Bota vocês na minha. Queda de braço entre Juventude e Experiência. Ainda promete balançar muitas vezes. Na final dos 50 metros borboleta do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Montreal, no Canadá. Não vai precisar de fogo? Obrigado. Acende, amor. Uma atração especial. A cada rodada, jovens e veteranos montam a artilharia da competição. Nunca é tarde para Maringá. Aos 39 anos, Romário fez na derrota do Vasco para o Corinthians o quinto gol dele no campeonato. Segundo, aos 34 anos, deixou 3 na vitória do Juventude. Foram 414 rodadas no Campeonato Brasileiro. A disputa pela artilharia. Canta, mamãezinha. Canta, papai. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Agora que partiu o bolinho, né? Guardanapo. Alex Dias do Vasco e Alex Alves do Botafogo, que marcou de pênalti todos os gols. Então, vamos lá, amor? Garçom, quanto foi a conta, por favor? Tá pago. Tá pago? Desejou feliz aniversário pra menina. Obrigado. Vamos lá, papai tem que trabalhar. Obrigado, hein, gente. Isso não dá crônica, Itamar. Quero que minha última crônica do ano seja como esse sorriso. Que frescura, Itamar. Publica. Mas que ele tá pedindo. Saiu. Vai ter o quê? Muito bem, então depois de assistir o vídeo, que é uma adaptação, quem sabe no vídeo não fica bem claro todos os elementos da crônica, que são só 2, o fato e a sua reflexão, porque como é que a gente coloca uma reflexão numa crônica onde não tem o narrador, que foi o caso do vídeo que a gente assistiu. Percebam bem aqui nessa crônica, ó. A caminho da casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. Veja bem, nós temos somente nessas 2 frases, tanto o que acontece, o fato, né? Ele está a caminho da casa, entra num botequim para tomar um café e para junto ao balcão. Isso é um fato, isso é o que aconteceu. A frase que ele fala, na realidade estou adiando o momento de escrever, ele falou, isso é algo que aconteceu? Não, isso é algo que está passando na cabeça dele, que ele está mostrando para o leitor. Então, enquanto está acontecendo uma coisa, está acontecendo uma outra na cabeça do leitor, que pode ser até uma interação com a pessoa que vai ler depois, né? Neste caso, nós temos o fato e a reflexão. Continua o texto ali. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do risório, no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher a vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que faz a mais digna de ser vivida. Visava o circunstancial, o episódio. Nessa perseguição do ocidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta, estou sem assunto. Lanço então um olhar para fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Veja que
todo esse parágrafo são reflexões, e dentro desse parágrafo nós temos dois momentos somente que fala do que é fato, do que acontece. Ou seja, no momento que ele baixa a cabeça para tomar o café, é o que realmente aconteceu, e depois quando ele lança o olhar para fora, ou seja, quando ele olha para algum lugar. Então são dois pequenos momentos que são fatos, e o restante tudo é reflexão, é o miolo dele, pensando alguma coisa. Vamos lá. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas cadeiras de mármore ao longo de parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-me acrescentar pela presença de uma negria de seus 3 anos, laços na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também na mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno da mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Novamente aqui você vê coisas acontecendo e coisas que ele está pensando enquanto aquilo está acontecendo. Pegar um pouquinho o vídeo. Você é capaz de separar nesse parágrafo o que aconteceu e o que é que passou na cabeça da pessoa que está vendo a cena? Faz esse exercício, que isso é importante. Supondo que você tenha dado uma pausa no vídeo para fazer essa atividade, vamos continuar. Passa a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira. Aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a assegurar-se da naturalidade de sua presença ali. Ao meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. Então veja que nesse parágrafo, quase tudo aqui são ações, são fatos. A negria, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Olha a pergunta aqui, ó. Por que não começa a comer? Veja que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa, além de mim. Faz o exercício de novo. Pausa no vídeo. Tenta separar nesse parágrafo o que são fatos, aquilo que aconteceu, e aquilo que está passando na cabeça do personagem. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo, enquanto ela serve a Coca-Cola. O pai arrisca o fósforo e acende as velas. Como um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio que os pais se juntam, discretos. Parabéns para você, parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim satisfeito, como se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito. A observá-lo, nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Muito bem, essa aqui é uma das crônicas mais conhecidas do Brasil. É a última crônica do Fernando Sabino. Você consegue separar nessas crônicas aqui o que é fato do que é aquilo que passa somente na cabeça da personagem? Essa é a atividade que você precisa fazer para entender realmente o que é uma crônica. Vamos para frente. Muito bem. Então você acabou de ver aí, tanto em vídeo quanto no texto escrito, a última crônica do Fernando Sabino. É um texto difícil de se escrever? Tecnicamente, para alguns sim.
Por que para alguns? Porque para alguns é muito difícil essa abstração. Ou seja, o fato, descrever o fato é simples, mas fazer essa reflexão sobre o fato e colocar as duas coisas no papel contemporaneamente para que elas se mesclem, exige um pouco de habilidade. Como eu falei anteriormente, aqui em Toledo, nós temos um concurso de poesias e de crônicas da Ed Brau, que todo ano ocorre. Tá? Eu já participei por várias vezes e eu quero mostrar alguns textos que eu encaminhei. E eu quero falar para você que se você não escreve um texto para mandar para esse concurso, você está perdendo tempo e dinheiro. Eu vou mostrar 2 textos aqui, eu vou mostrar 3, aliás. Né? Eu vou mostrar 3 textos e 2 deles foram vencedores do concurso Ed Brau. O primeiro texto que eu vou mostrar é a primeira crônica. Lembra lá do Fernando Sabino, que era o texto A Última Crônica? Esse texto, a primeira crônica, eu fiz baseado nas dificuldades que eu verificava que os alunos tinham de produzir crônicas. E baseado nessa experiência, neste fato, eu criei uma crônica. E sabe quanto que eu ganhei nessa crônica? R$500. O que você acha de ganhar R$500 com um texto? Não é fácil, não é difícil. Você já tentou escrever? Mas lembra que eu falei, escrita criativa precisa habilidade. Habilidade você adquire praticando, ou seja, com o tempo. Não é o seu primeiro texto, assim, de uma hora para outra, que você nunca escreveu na vida e vai ganhar. Vai acontecer o que aconteceu lá na abertura, lá na cara da redação, tentando a inspiração que não chega. Não vai ser desse jeito. Você precisa praticar. Praticar várias vezes. Como eu já falei, eu escrevo desde muito tempo atrás. Então, esse texto, a primeira crônica, que é um texto assim, bem leve, bem cômico, bem irônico, né? Porque trabalha essa questão de relacionamento professor-aluno e dificuldade do conteúdo de uma sala de aula, que é uma experiência que todos nós passamos no dia a dia. Então, isso tem a ver com todo mundo, né? E essa coisa ela fica engraçada. E tem 2 coisas que chamam muita atenção numa crônica. 2 elementos pesam. Aliás, eu diria que é um elemento só que pesa na hora de você selecionar e julgar uma crônica, mas esse elemento ele pode se dividir em várias formas e eu acho 2 muito importantes. Ou seja, você conseguir despertar emoções na pessoa que lê. Esse texto, a primeira crônica, ele desperta uma emoção de alegria, porque o cara dá risada, ele vai lendo, ele lembra dele, ele lembra da época da escola, e fala, nossa, isso aqui é assim mesmo, isso aqui aconteceu comigo, e ele vai dando risada daquilo que está escrito na história, mas ele vai lembrando coisas que aconteceu com ele também, no processo de experiência dele. Mas é algo divertido. Então, a alegria desperta, esse sentimento, alegria, chama muita atenção e conta muito no momento de uma crônica ser selecionada aí para um concurso e ter uma pontuação boa. Sabe qual é a outra coisa que também conta muito? Você conseguir passar um sentimento mais de tristeza agora. 2 coisas pesam muito, alegria e tristeza. Se você consegue trabalhar e transpor essas 2 emoções, né, obviamente não no mesmo texto, porque senão você mistura muita coisa e o texto da crônica é bem curto, então você não tem espaço para essas 2 coisas, tem que escolher uma vertente. Ou você vai trabalhar no viés da alegria ou no viés da tristeza, né, do fato triste. O fato triste provoca uma comoção muito maior que a alegria, por incrível que pareça. Se eu for tratar um fato triste, muito mais gente vai se compadecer, vai inclusive chorar ao ler aquela história. Então, são 2 coisas que você tem que ter habilidades aí. Aliás, uma, como eu falei, né, despertar o sentimento. Esse sentimento pode ser a alegria ou a tristeza. E aí você escolhe aquilo que você tem mais ligação. Você gosta mais de trabalhar com coisas alegres ou coisas mais tristes? Então, eu vou deixar aqui no decorrer, depois do vídeo dessa aula, 3 textos para... 3, ó, que errado aqui, né? Vou deixar
3 textos para vocês lerem, ok? Os 3 textos fui eu que produzi e 2 deles foram vencedores. Um eu ganhei R$500 e outro eu ganhei R$300, ok? Então, o primeiro texto, a primeira crônica, vencedor de R$500. O segundo texto que eu vou deixar é Mesmo que a Morte nos Separe. Olha só o nome do texto. Já dá para saber que esse texto vai trabalhar um pouquinho do lado triste. Mesmo que a morte nos separe, esse texto eu ganhei R$300. E aí, o pagador de contas. O pagador de contas, nós temos mais um texto aí. Então, 2 deles foram vitoriosos. E você vai perceber nesses 3 textos que eu coloquei aí, algumas coisas. Porque eu gosto de trabalhar, nesse caso, como é um texto literário, trabalhar o estilo da letra. Às vezes eu estou escrevendo normal, na letra normal, de vez em quando eu coloco o itálico. E essa diferença entre itálico e a letra normal cria uma ilusão para a pessoa que está lendo. Não é uma ilusão, mas é uma técnica, né? É uma técnica que mostra que está mudando-se a perspectiva do fato para a reflexão. Isso não quer dizer que o fato estava escrito de um jeito e a reflexão do outro. Mas quando eu coloco os 2 tipos de letra e vou alternando, cria-se essa sensação e para a pessoa que está fazendo a verificação, a correção e o julgamento, acaba se passando essa ideia e acaba tendo aí um aspecto positivo de uma nota maior. Então, os 3 textos, vocês vão, novamente, ó, eu estou ruim de matemática. Os 3, que eu não consigo fazer, os 3 textos que vocês vão receber têm essa técnica da letra escrita diferente, em itálico e letra normal. Ok? Então, vou deixar os textos aí para que vocês leiam. Você pode ler 1, pode ler 2, pode ler os 3, não tem perigo nenhum. Falando nisso, qual é a atividade de hoje? Muito bem. Você tem 3 textos ali, você vai ler um deles e vai fazer um pequeno comentário sobre o que você achou do que você leu. Então, não é uma atividade que vale nota, mas é uma atividade que vale a presença. Então, você seleciona um dos 3 textos. São textos curtinhos, de 1,5 páginas, no máximo 2, porque era o máximo que o concurso permitia. Então, você lê um dos 3 textos e faz um comentário. Lembra do comentário jornalístico? Não precisa ter abertura, nada disso. Só faz assim a sua opinião sobre aquilo que você achou, o que você mais gostou, o que você não gostou, o que você acha que dá para melhorar, porque isso acaba criando em você alguma coisa que pode surgir de ideias para um próximo texto. E falando em próximo texto, nós temos aí, se o coronavírus permitir, esse ano o concurso é de Brau. Quem sabe não é você que vai ganhar o próximo concurso. Fica a dica, né? Participa do concurso, senão eu vou ganhar de novo pela 3ª vez, e aí vai ficar chato, né? 3ª vez já ganhando, tem que deixar para os outros também. Mas eu incentivo sempre os outros a participar. Então, escreve um texto se você quiser, eu te ajudo, te dou dicas e você participa do concurso. Se você participar, preste atenção, se você participar esse ano, eu não participo. Já fica fácil para você, hein? Agora, se você não fizer esse texto, aí eu vou participar e eu vou ganhar. Conta com isso. Eu tenho 2 textos já prontos aqui, ó, na minha cabeça, só esperando para digitar, para participar dessa edição 2020. Mas isso só se você não participar. Se você participar, o privilégio vai ser teu. Então, lê lá um dos 3 textos, ou os 3 textos, e comenta. Manda um comentário no grupo. É a atividade de hoje. Facinho, 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 ganhar a sua presença. No mais, é isso. E nos vemos na próxima semana na nossa 8ª aula. Até mais! Eu preciso de ti, Senhor.